Bom, primeiro dizer que é uma satisfação estar aqui contigo, participando dessa live. Agradecer a oportunidade, o convite, né, de estar trocando essas ideias, experiências e poder falar com o teu público do Facebook, da internet aí que acompanha o teu trabalho. Nós sabemos que o desafio é muito grande, né? Fazer política no nosso país é muito grande, um desafio muito grande, mas nada como você ser e sentir no coração um chamado, uma vocação, uma missão. E eu acredito que todos vocês que estão aqui nessa sala, a Fran eu conheço bem, o Jean a gente está conhecendo agora, mas sente que tem também essa vocação, esse chamado no coração para fazer política, para fazer a política aquela que a gente acredita, que a gente defende, que a gente pratica no nosso dia a dia, porque fazer política não é só estar em um mandato, né? Não é ser um mandatário, ser um eleito, mas sim fazer política todos os dias, né? Na nossa vida, no nosso dia a dia, e fazer bem essa política no nosso dia a dia nos qualifica e nos prepara para fazer política em um cargo eletivo. Então, dizer que é um prazer estar aqui com vocês e a gente quer poder trocar ideia nesse tempo aí, nessa 1 hora de conversa que a gente vai ter aí, e saudar a minha irmã querida, Franciane, dizer que estou com saudade, né? E é um prazer poder estar compartilhando com ela essa live também. Agora é comigo? Bom, boa noite a todos. Boa noite, Jean. Boa noite, Lise. É um prazer poder, né, estar aqui dividindo essa live a convite do Jean com a deputada Lisiane, que é uma das que me inspiram e me fazem, e por causa dela que eu estou aqui hoje, né? Então, é muito bom poder estar aqui para conversar, e o tema da live eu acho que é muito importante, né? Política que inspira, porque é isso que nós queremos mesmo, mostrar a importância da política e a maneira com que se pode fazer política, apesar de que muitas pessoas às vezes estão desacreditadas da política, porque conhecem só um lado, né? O lado aquele que a mídia apresenta, que quase sempre é o lado ruim da política, o lado errado, e nós acreditamos na política como uma missão e queremos mostrar para outras pessoas a importância de fazer política e como fazer essa política. Então é um prazer poder estar aqui, Jean, contigo, falando de política para inspirar as pessoas também a falarem mais e se envolverem mais. Que eu sou muito feliz em ter trilhado uma caminhada dentro do Conselho Tutelar, que me levou até a Associação dos Conselheiros Tutelares e que me levou, então, a conhecer pessoas, né, engajadas, acho que engajadas verdadeiramente com a causa, né? Acho que tem um computador ligado perto de ti, com as causas tá reverberando o som. Que a gente se importa. Tá me ouvindo direitinho agora? A gente está te ouvindo, só que eu acho que tem um computador ligado perto de ti que está reverberando o som. Então eu dizia que eu sou muito feliz por ter tido essa oportunidade, então, de conhecer esse lado, então, né, que a deputada Fran falou, que é uma política comprometida, focada realmente em atender as necessidades da população, e nessa caminhada, então, eu pude encontrar, né, pessoas assim como vocês. Eu queria saber como é que foi essa questão da entrada de vocês na política, né? Só queria deixar já para o nosso público aqui que a deputada Lisiane, ela vai precisar sair um pouco mais cedo, né? Então, nós vamos contar com a participação dela aqui por um período e depois nós continuamos com a deputada Franciane. Então, eu queria saber da história de vocês na política. Posso começar? Eu sou a mais velha, eu posso começar. Primeiro, então, dizer assim que a gente começou, na verdade, sem muita noção do que vinha pela frente, sem um projeto determinado. Embora muitas pessoas pensem, achem que a gente planejou tudo, tinha tudo esquematizado, né, de como seria, enfim, nós não sabíamos sequer
o número de votos que faríamos para uma campanha, enfim. Em 2011, eu voltei para o Rio Grande do Sul, depois de ficar um período no Rio de Janeiro e um período no Paraná, sempre em função do nosso trabalho ministerial. Eu trabalhava no grupo além do trabalho voluntário na igreja, eu também trabalhava no grupo da igreja, né, na parte administrativa, na parte de televisão, rádio e TV, que eu administrava, e voltei para o Rio Grande do Sul em 2011. Final de 2011, mais ou menos, começaram a levantar a ideia de a gente ter um representante, né, que representasse a mulher cristã, que representasse a família cristã, e foi assim que houve um consenso em torno do meu nome, e vieram pedir para que eu colocasse o meu nome, procurasse um partido político e colocasse o meu nome à disposição para concorrer. Aí foi muito engraçado, porque eu não queria de jeito nenhum, né? E eu tentava fugir, assim, de todo jeito, me escapar, porque realmente eu achava que eu não teria estômago para fazer política. Eu achava a política muito demorada, e eu, como uma mulher muito pragmática, pensava hoje, amanhã já estava executando, fazendo. Eu achava que a política não ia dar certo, não ia ser um espaço bom para mim, né? Mas aí, com o tempo, eu entendi, na verdade, que tem coisas que podem a gente achar que tem coisas que a gente acha que não vai ser bom para a gente, mas que por uma causa, algo maior, a gente precisa abrir mão da nossa vontade, do nosso desejo de fazer. Foi então que eu procurei um partido político, né? Me filiei através de um amigo. Algumas pessoas acham assim, tu foi pesquisar um partido político onde tu combinasse com as ideologias, enfim, não. Eu procurei um partido onde eu tinha um conhecido, esse conhecido me apresentou para o presidente do partido, conversei com ele, eu digo, acho que aqui o pessoal vai me aceitar bem, né? E acho que aqui eu tenho condições de fazer uma votação que eu consiga entrar, porque também tinha isso, não adianta a gente escolher o partido assim aleatoriamente e não ter votos suficientes para se eleger naquele partido, porque tem uma legenda de votos muito alta, né? E foi assim que em 2012, então, eu me preparei, ou pensei em me preparar para concorrer a vereadora. Acabou que a transferência do meu título precisava ser feito dentro de um prazo, eu estava morando no outro estado, não consegui transferir, e eu não concorri em 2012, né? Eu sempre digo que eu consegui escapar, assim, porque eu não tinha 100% daquela vontade de concorrer, não estava totalmente revestida da causa, vamos dizer assim. E foi o tempo que eu acredito muito que Deus usou para trabalhar no meu coração, até que em 2014 eu não tive como escapar, porque aí eu já estava no partido, já devidamente filiada, e aceitei concorrer aí então a deputada estadual em 2014. E eu, concorrendo, me elegi, né, para deputada estadual, como a segunda mais votada do partido. Continua ouvindo o áudio, tem algum microfone, Jean, que está falando perto do teu microfone e está reverberando o meu som. Não sei se tem outro computador logado aí, talvez, do lado. Aí, o que acontece? Em 2014, eu me elegi deputada estadual e cumpri o meu mandato, 4 anos, né? E 2018 estava tudo organizado para eu concorrer novamente a deputada estadual, reeleição. Não planejei concorrer a federal, né? E aí a gente foi pega meio que de surpresa, assim, quando os nossos apoiadores, a igreja que nos apoia, enfim, que é por quem a gente trabalha, pela nossa causa cristã, evangélica, da família, defesa da vida, enfim, essas pessoas pediam muito para nós, né? Para mim, concorre a federal, só que eu não entendia que era um momento ainda de concorrer a federal, até porque eu sou muito assim racional, tinha feito todo um plano para concorrer à reeleição e não concorrer à federal, porque eu achava ainda muito cedo, muito arriscado. Eu queria primeiro fazer uma prova, né, concorrer ali
alguém concorrer a federal junto comigo, depois a gente viu o que ia acontecer. Mas, enfim, as coisas de Deus, elas são assim, meio loucas, absurdas, as pessoas não compreendem direito o que aconteceu. Eu concorri, então, à federal e chamei a minha irmã para concorrer à estadual junto comigo, né? E foi uma escolha, assim, nem nossa foi, né? Foi também o pessoal, os nossos apoiadores que ligaram, por que tu não coloca a tua irmã para concorrer à estadual e tu concorre à federal? Como a gente nunca fez o que faz para nós, né? Eu digo, se os nossos apoiadores querem, se as pessoas acreditam na gente, por que a gente vai dizer não para eles, né? Vamos lá. Todo mundo criticava, falavam para mim assim, tá doida, jogar fora o mandato certo, tu estava indo direitinho, fazendo direitinho. E eu falava para eles assim, olha, o mandato não é meu, o mandato é de um público que nos trouxe até aqui. E essas pessoas, elas acreditam e querem algo maior e melhor. E a gente vai conseguir. Enfim, as coisas de Deus, elas são às vezes confusas, né? As pessoas não conseguem compreender e sempre a gente entende que é melhor obedecer. E aí foi assim que a gente foi, então, para a participação. Bom, e eu, né? Tá reverberando muito som. Tá. Acho que é do... E aí estamos aí, né, Fran? Do Jean. Bom, e eu estava na minha vida sossegada, né? Já não tinha esse plano, como a Alice falou, não eram planos nossos. Mas a gente entende que quando a gente recebe uma missão, a gente nunca não é planejado isso, e é isso que é o melhor, porque eu acho que se a gente tivesse planejado, não teria dado tão certo como foi sem planejar, porque não foi planejado por nós, mas foi planejado por Deus, e quando ele decidiu, então, que era a hora, a gente só disse o eis-me aqui e cumpriu a nossa missão. Então, eu nunca tive planos de concorrer a nenhum cargo eletivo, às vezes eu brinco, não concorri nem à prenda da escola, nunca na vida, mas a vida da gente vai nos preparando e nos mostrando algumas coisas, e quando a Lisiane chegou a ser deputada estadual, eu consegui ver no mandato dela que é possível, né, aquilo que a gente está falando aqui de uma política que inspira, que é possível fazer política pautada nessas pautas que a gente traz, que é a vida, a família, a fé, onde muitas pessoas ainda não acreditavam nisso, né, o porquê fazer uma política pautada em defesa da família, em defesa da vida, em defesa da fé. Então, a gente viu que é possível fazer política defendendo essas pautas, fazer uma política do bem, próxima das pessoas e que dá um retorno para as pessoas. Então, só inspirou. Então, o trabalho dela inspirou a mim a aceitar essa missão também e saber que é possível. E hoje, depois da campanha eleitoral, a gente conseguiu essa grande vitória que foi ter a deputada estadual e a deputada federal eleita. E a gente acredita, sim, que foi plano de Deus, não foi só. Trabalhamos bastante, porque acreditamos na missão, mas se não fosse plano de Deus, não tinha acontecido. E hoje nós duas aqui para provar e inspirar outras pessoas que, sim, é possível fazer política honesta, uma política limpa, uma política onde tu ouve as pessoas, próxima das pessoas. Eu costumo dizer, né, que o que acontece muitas vezes com a política é que depois de um determinado tempo, que aquela pessoa chega ao cargo público, ela vai se distanciando da realidade do dia a dia das pessoas. Ela parece que vive um mundo à parte. E aí quer fazer leis no papel, quer fazer que não consegue se colocar em prática no dia a dia das pessoas, ou não alcança a realidade das pessoas. Então, o político em si, ele tem que procurar nunca se distanciar da sua base, dos seus eleitores, dos seus princípios, e estar sempre próximo, porque no momento em que a gente é eleito, a gente é a voz do povo, né? Hoje eu sou a voz do povo gaúcho no Parlamento do Rio Grande do Sul, e a Lisiane é a voz do povo gaúcho em Brasília, né? A gente não representa mais somente os nossos eleitores, a gente representa o estado do Rio Grande do Sul, e para a gente poder ser a voz do povo, nós temos que saber ouvir. Então, é muito importante, né, que o político em si esteja assim, próximo das pessoas, sabendo ouvir, recebendo as contribuições, ponderando, dialogando,
Nem sempre nós vamos agradar a todos com as nossas posições, mas buscando sempre esse equilíbrio e essa proximidade. E hoje a gente tem o prazer de também estar conversando contigo, que também foi uma pessoa, né, que trilhou uma caminhada como conselheiro tutelar e agora se vai para caminhos mais altos nessa missão, também foi inspirado e vai inspirar outras pessoas. Esperando o delay aqui, agora terminei de ouvir vocês aí posso voltar a falar. A gente tem aqui na live diversos comentários de pessoas elogiando, né, o trabalho de vocês. A gente vai, depois, ao longo da live, colocando ele também. Mas eu queria fazer mais uma pergunta ainda, aproveitando ainda a deputada Liz, eu sei que ela está com os contados aí, né? Numa resposta só, deputada, me diga, houveram problemas em relação à desconfiança das pessoas, né? A senhora deu já uma fala sobre isso, mas houve algum fato significativo que vocês enfrentaram nesse sentido, sim ou não, né? E é possível, vocês que estão no meio, tanto em âmbito estadual quanto federal, e eu sei que eu já caminhei um pouco nessa linha aí, e eu sei que existem outras pessoas assim também com essa intenção de fazer política boa, política do bem. Podemos acreditar em uma nova geração de pessoas trazendo realmente a intenção de fazer o bem através da política? Podemos sim. Aliás, assim, acreditar que há esperança e que existe essa leva de pessoas querendo fazer essa boa política é essencial para que a gente se motive também a se manter nesse propósito, né? Porque, vamos lá, a gente sabe que sozinhos nós não conseguimos mudar, né? Eu sempre digo, não existe um salvador da pátria que vai chegar lá e vai dizer, eu vou chegar aqui na Câmara Federal agora e eu vou acabar com a corrupção e eu vou mudar o Brasil, né? Não existe isso. Essa mudança, ela passa por essa leva de gente que vai se levantando e que começa a participar, né? E que começa a se envolver e que começa a trazer a sua opinião à tona, né? Porque nós, há um tempo atrás, nós ouvimos poucas pessoas falando de política, dando opinião. Hoje em dia, muita gente fala sobre isso, né? Então, essas pessoas que vão participando, que vão se levantando, que vão trazendo a sua opinião para dentro da política e seus conceitos e seus princípios morais, éticos, são fundamentais nesse processo de construção de uma nova política, de uma política transparente, de uma política sem corrupção, de uma política sem a malandragem que muitas pessoas ainda, infelizmente, estão habituadas. Agora a gente vai ver muito assim também, ainda. Muitas pessoas, eu sempre digo assim, existe o candidato corrupto, existe o político corrupto, existem, mas você esbarra bastante, e eu acho que o que provoca muito o político corrupto e o candidato corrupto é também o eleitor corruptor, vamos falar assim. Porque o que a gente vê, e tu tá aí pensando, né, como um pré-candidato, fazendo teus planos, tu vai ver na campanha o que a gente passa como candidato também, porque aí a gente tem as histórias do outro lado, né? Quantas pessoas que, infelizmente, te procuram, tentando te subornar, tentando tirar um proveito, porque tu é um candidato à política, ainda naquela velha política, naquele velho sistema, né? Então, assim, os dois lados precisam ser transformados. O lado de quem é o candidato, de quem é o político, de quem já é o eleito, o mandatário, e aquele também que está
exercendo o poder do voto. Como que eu exerço o poder do meu voto, subornando um candidato ou pressionando esse candidato para me dar algo em troca, e depois eu quero exigir que essa pessoa seja honesta na sua forma de fazer política, ou exigir dos outros políticos honestidade. Nós precisamos que todos os lados construam, que nós como sociedade, né, construamos essa ideia de fazer política de forma diferenciada desde o voto, né, a partir do início, que é o voto. E outra coisa que tu perguntou, se a gente enfrentou alguma questão assim no início, a má compreensão das pessoas. Sim, nós enfrentamos algumas circunstâncias, situações assim que nós não éramos compreendidas na nossa missão, né? Então, assim, eu me criei dentro da minha igreja, né? A vida inteira dentro da Igreja da Graça, fiz muitos amigos, muitos irmãos em Cristo, a filha do pastor, todo mundo conhecia, tal. E aí na campanha as coisas mais loucas acontecem, né? Tipo assim, o quê? Tu vai ser política agora? E aí as pessoas já viravam a cara, já xingavam, já esqueciam da tua história, de quem tu era, enfim. Então, assim, também tem essa má compreensão, às vezes da família, às vezes dos amigos, dos irmãos em Cristo e da vizinhança, as pessoas que ainda não entendem o que é fazer política na essência, né, da palavra política, trabalhar pelo bem comum. Infelizmente, muitos se baseiam na política desonesta e muitos se baseiam, olha, segura que isso é pesado que eu vou falar, ó. Muitos se baseiam na forma como eles próprios fariam política se estivessem no nosso lugar. Um dia uma pessoa falou para mim assim, muito bom, né? Tá lá na Câmara, não, tá na política, esse meio aí rola muito dinheiro, né? Sabe como é que são aquelas piadinhas? Eu falei, olha, eu não sei baseado em que o senhor está me julgando, o senhor não me conhece, mas talvez o senhor esteja me julgando pelo que o senhor faria se o senhor estivesse no meu lugar. Aí deu aquela parada, todo mundo assim, de ai, né? A coisa esquentou. Mas, infelizmente, as pessoas, elas tiram uma má conclusão de quem é um político, até pelo que elas pensam do que fariam se estivessem no nosso lugar. Porque tem, sim, muita oportunidade, a gente conhece muita gente, tem muita chance de fazer desonestidade? Tem. Por isso que na hora da gente votar, a gente precisa escolher certo quem a gente está colocando nesses cargos, né? Colocar gente que tem no coração essa motivação para trabalhar mesmo pela boa política. Eu caí, mas eu voltei. Eu tive um probleminha, mas eu estou de volta. E seguindo, então, mas eu estava ouvindo aqui, seguindo o que a Liz estava falando, é bem nesse sentido mesmo. Às vezes as pessoas falam, né, que a política não muda, mas às vezes a gente vai observar e elas continuam votando sempre nas mesmas pessoas. Então, como que a política vai mudar se continuam as mesmas pessoas lá fazendo política? E outra coisa que é muito importante, né? As pessoas às vezes querem se omitir. Elas se baseiam na política, pelo que vejo na grande mídia, e aqui eu reforço mais uma vez, a grande mídia conta, né, o que convém, o que traz manchete, o que dá manchete é notícia ruim, né? O que dá manchete é corrupção, é sujeira. Então, se a gente for analisar, por exemplo, aqui na Assembleia Legislativa são 55 deputados, na Câmara Federal mais de 500 deputados federais. E se quando a gente pergunta para alguém quantos deputados você conhece, ele conhece 5, 6, sei lá, um número baixo, que são aqueles que sempre estão na grande mídia por algum escândalo, por alguma coisa assim. A maioria das pessoas do bem, que fazem política do bem, elas não estão nessas manchetes, elas não ganham esses espaços da grande mídia. Então, as pessoas se baseiam na política pelo que elas veem no jornal. E a política não é isso. Então, a hora da eleição, que é uma hora muito importante,
as pessoas se omitem, elas não querem mais participar da política. Muitos dizendo, eu não voto, então eu não quero mais da política, então não vou votar. E eu costumo dizer, quando você se omite, quando você não faz a sua parte, outra pessoa faz, então escolhe por você. E aquela pessoa vai fazer campanha, vai eleger os seus, e eles que vão te representar, eles que vão decidir por ti. Então isso que é muito importante. Nós precisamos entender o nosso papel também como cidadão, como eleitor. Eu costumo dizer que as pessoas falam que político aparece de 4 em 4 anos, que político só aparece na época da campanha eleitoral. Logo depois de eleita, eu fui fazendo alguns roteiros, voltando em alguns municípios, e eu disse que eu estava constatando uma coisa, que não é o político que aparece de 4 em 4 anos, é o eleitor que só aparece na época de campanha. Porque aí é o eleitor que vai lá pensar em quem ele vai votar. Depois que ele vota, ele esquece, né, do seu político, ele esquece de quem votou, ele não acompanha o mandato, não acompanha o que a pessoa está fazendo, e aí ele só vai buscar na época de campanha. Quando busca, quando não é aquele que ainda que aí eu, né, meu Deus, junta um papelzinho do chão e vota em qualquer um só para dizer que votou. Então, assim, isso na verdade é a cultura, né, do povo brasileiro precisa ser mudado. Para a gente poder mudar a política, nós temos que mudar a cabeça do eleitor, fazer com que as pessoas acompanhem mais a política, né, verdadeira. Hoje tem muitas maneiras de acompanhar, você pode acompanhar pelas redes sociais dos próprios deputados. Então, assim, onde passam toda a informação, né, do que estão trabalhando, do que a grande mídia no geral. Então, assim, a gente precisa mudar primeiro essa cultura, as pessoas começarem a acompanhar mais da política, entender mais da política, para quando chegar na época de eleição, saber escolher. E aí a maneira em que a gente vai sabendo escolher vai mudando, sim. Tem muitas pessoas, isso eu posso dizer, porque a gente vai conhecendo muitas pessoas do bem, querendo fazer a boa política, e às vezes não estão conseguindo chegar no cargo eletivo, porque as pessoas não confiam, não dão ouvidos. Eu, quando fazia campanha, como a Lise falou, a gente ouve muita coisa, já, né? Tu vai pagar minha conta de luz, tu vai não sei o quê. Eu disse, opa, não é isso, né? Tu vai calçar a minha rua? Eu disse, não, eu não vou calçar a tua rua, não é o que o deputado faz. Então, assim, a gente ouve muito isso. Primeiro, as pessoas esperam coisas que não são do teu cargo eletivo, e outra, as pessoas querem vender o voto. Não, a gente não quer comprar o voto, a gente quer mostrar os nossos princípios, a gente quer mostrar as nossas ideias e quer que você acredite também. E então, assim, um voto de princípios também, né? Exatamente. E aí, às vezes, as pessoas dizem, olha, eu gostei das tuas ideias, tal, mas tu sozinha não vai mudar nada. Tu sozinha lá não vai fazer. Eu digo, pô, mas é que se tu pensar assim e não votar em mim, também nunca ninguém vai votar, nunca vai mudar, vai ficar sempre as mesmas figurinhas, né? Então, assim, realmente, sozinho, tu não faz nada. Mas no momento em que tu chega lá, a gente vai conhecendo muitas pessoas também, que também são do bem, que às vezes a gente não conhece, e vai construindo, e é possível sim, fazer essa política de maneira diferente, que a gente tem já, né, provado e comprovado aí pelo mandato estadual da deputada Lisiane, e agora pela continuação do mandato, que é uma continuação do mandato através da minha pessoa e do mandato federal. A gente tem conseguido mostrar que é possível fazer uma política que é voltada para as pessoas, né? A gente costuma sempre dizer pensando no próximo. Sim. Muito bem. É muito interessante essa fala de vocês, porque assim, a gente está acostumado a ver em municípios pequenos como o nosso aqui, né? As pessoas falarem em uma nova política, né, uma política renovada, e a primeira coisa que fazem é ir para o Facebook falar mal das pessoas que estão ou não estão, né? Ou as pessoas que passaram pela gestão, ou os vereadores que estão sendo vereadores hoje. Sem apresentar, de fato, alguma proposta, algum engajamento, ou em algum momento dizer, olha, eu já trabalhei pela comunidade, eu fiz isso, então eu posso ser uma... Então, para mim, no meu entendimento, é mais do mesmo. Porque quando tu vem para criticar e apontar, né, sem trazer alguma coisa, uma possibilidade de dizer, olha, mas eu acho que por esse caminho aqui a gente pode fazer diferente, permanece sendo
a velha política, a forma antiga de fazer política, né? E aí quando tu te propõe, é muito interessante isso, né? Quando tu te propõe a colocar o teu nome à disposição, aí também há uma situação de crítica, né? Porque, como vocês falaram, a questão do interesse, por que tu quer ser político, enfim, essas coisas todas. Mas, assim, Mas tu sabe que eu vejo que isso está mudando inspirado, bastante, viu, né? Jean? Não, que bom, que Isso está bom. mudando bastante, A gente porque fala o eleitor de está muito mais uma consciente, o eleitor está muito mais convencido de que passa por ele a mudança, entendeu? Então a gente percebe que há esse convencimento, há esse entendimento. Maravilha. Um dos objetivos dessa série de lives é justamente, e eu tenho pregado isso nas minhas palavras, nas minhas postagens, é justamente trazer à tona essa questão, trazer a visibilidade dessa questão de que é realmente agora o momento, né? É agora, nós estamos indo para uma eleição municipal, onde nós vamos decidir, e, cara, depois que nós fizermos as escolhas, se elas não forem bem pensadas, nós temos 4 anos, 5 isso que nós escolhemos. Né? Assim, estamos indo para uma eleição municipal onde tudo acontece, né? No município tudo acontece. Então, se nós não pararmos para pensar de fato. E aí uma outra questão também que é assim, eu quero gente que... o meu caso né? Eu nunca estive de fato... mas eu não vejo que seja um requisito para uma boa gestão, ou para um bom deputado, ou para um bom vereador, né? Nós temos aí muitos que foram pela primeira vez vereadores, pela primeira vez prefeitos, pela primeira vez deputados, e foram excelentes, né? Temos casos aqui, né? E temos também maus exemplos, então não dá para tirar, tem que realmente analisar o que aquela pessoa pode oferecer enquanto possibilidade de trabalho mesmo, né? E não se ela é pela primeira vez ou não é pela primeira vez, enfim. Deixei aí o comentário do nosso vereador aqui, Hilário Belling, né? Saudando e parabenizando, então, agradecendo também pela emenda que veio da deputada Lisiane Bayer para o nosso hospital, né? Aproveitando, então, já vou agradecer também em nome da comunidade Três Coroões. É um prazer poder contribuir com o município. Obrigado pela mensagem, permanece com a gente? Estou aqui. Ela vai ficar até a hora que der. Tá. Ela gosta de conversar. Eu tô preocupado com o seu compromisso posterior lá, mas tudo bem. Ela tem outra live, mas dá tempo, né, para ficar mais. Eu me viro, meus equipamentos estão tudo montado aqui, é só desligar um e entrar no... Aí aperta um botãozinho que vira o assunto, entendeu? E já segue. Tá ótimo. Dentro desse período, né, que vocês estão dentro da política, né, vocês tiveram ocupação ou aconteceu naturalmente de vocês produzirem novos líderes através do trabalho de vocês, da convivência com vocês. Essa inspiração, ela já aconteceu em outras pessoas. Vocês já podem ver frutos desse trabalho, pessoas querendo também ingressar na política para fazer um trabalho próximo ao de vocês? Eu posso responder assim que no começo, quando eu me elegi deputada estadual lá em 2014, eu fiquei muito assustada porque nós não tínhamos essas pessoas ao nosso redor, nós não tínhamos esses nomes. Quem que compõe com a gente? Quem que vai nos ajudar? Quem que vai nos assessorar? Sabe? Tinha um receio muito grande de pegar gente experiente na política que tu não conhecia. Era um grande desafio, na verdade. E ao longo do mandato nós fomos trazendo algumas pessoas da nossa confiança, lógico, né? Mas pessoas que
eram do nosso trabalho, do nosso dia a dia, do trabalho voluntário da igreja, do trabalho social, e nós fomos construindo essa equipe. A partir dessa equipe surgiram muitas lideranças, né? E pessoas também que viram a nossa forma de trabalhar e fazer política, como que a nossa equipe conseguiu se adaptar a uma realidade diferente, mas levando a nossa forma, o nosso jeito de trabalhar e fazer política, e elas foram se inspirando também, né? Foram se convencendo de que dá para a gente fazer do nosso jeito, a gente não precisa ceder e fazer igual muitos fazem, né? Ou quase todo mundo faz. Então, houve, assim, um movimento muito bacana, muito bonito, tanto que nas eleições municipais de 2016, nós elegemos alguns vereadores do nosso grupo, e aqui eu quero fazer referência à vereadora Márcia, lá de Santana do Livramento, o Fabrício, de Pinheiro Machado, que é um querido, né, que se elegeu também nessa leva de pessoas que se inspiraram no nosso jeito de fazer política, na proposta que nós trazíamos, e tantas outras lideranças aí que foram aparecendo ao longo do caminho, e muita gente boa que já eram líderes natos, né, que já tinham sua liderança nos seus municípios, que vieram se agregar ao nosso mandato no mesmo entendimento. Eu encontrei pessoas que fazem política como eu faço, ou como eu quero fazer, e eu posso potencializar a política que eu faço lá no meu município junto com elas, né? E aí a gente consegue, junto, assim, fortalecer uns aos outros e tocar o barco. Tem sido muito bom. É verdade, e eu acho que uma das coisas mais importantes é como, quando a gente acaba se expondo um pouco, né, mostrando a maneira do nosso trabalho, como a gente conhece outras pessoas que também pensam igual ou também fazem igual, que ninguém se falava, né? A gente tem experiências até de outros estados, que a gente acabou conhecendo outros deputados que também trabalham as mesmas pautas, então a gente se une para trocar experiências entre os estados, trazendo para o nosso também, eles levando para o deles, e assim também acontece entre os municípios, né? Quando a gente começa a falar, olha, a gente pensa política assim. Eu costumo até dizer, eu não gosto muito do termo nova política, porque eu acho que não é uma nova política, é a política correta, na verdade, né? A política da maneira certa, pensando nas pessoas, foi para isso que ela veio, é para isso que ela existe. Então, assim, quando a gente começa, olha, a gente pensa política assim, a nossa maneira de trabalhar é assim, é próximo das pessoas, a gente vai colocando isso para fora e abrindo esse jeito de trabalhar e vai conhecendo cada vez mais pessoas que também pensam assim, como o Jean, por exemplo, né, que é uma pessoa que pensa parecido, a maneira de fazer política, essa política pensando nas pessoas. Então a gente vai trocando e essa rede vai crescendo. E aí aqui é muito importante, Jean, falar, como tu falou antes, conhecendo a pessoa, né, pensando, analisando a pessoa, não é só o partido que interessa, a ideologia partidária, mas sim a pessoa em si. Muitas vezes aquele que tu falou, o tempo de fazer política, mas ele é novo, mas ele está há tanto tempo fazendo lá, isso não quer dizer nada. Muitas vezes a gente próprio não se acha pronto, né? Eu costumo dizer isso, quando falaram no meu nome para concorrer a deputado estadual, eu pensei, nossa, mas quem, né? Eu não me sinto preparada. Mas eu entendi que era o nome que precisava representar um grupo e que eu não estaria sozinha ali, né? Que eu estaria apoiada por esse grupo, sendo a voz desse grupo, e ainda eles também me inspiram a cada dia querer me aprimorar e querer fazer melhor e querer estar cada vez representando eles bem, representando melhor, fazendo com que a voz desse grupo seja ouvida, defendendo as nossas pautas, né? Que é esse grupo que nos levantou, defendendo a família, defendendo a fé, defendendo a vida e mostrando que é possível fazer uma política da maneira correta, uma política limpa. E é nisso que os nossos mandatos têm sido pautados, e é nisso que a gente tem trabalhado, inspirando, sim, outras pessoas, como a Lise falou, nós já temos 2 vereadores que são do nosso grupo, que se elegeram, concorreram e se elegeram depois, né, dela, mas também tem inúmeras pessoas que já estavam na política
e que também se aproximaram da gente, porque trocando as nossas experiências, um inspira o outro, né? E às vezes as pessoas também não estão exatamente ligadas a um cargo público, né? Mas também inspiram a gente a fazer por elas, e elas também... Muita gente, né, Fran? Muita a gente gente. tem professoras, professores, né? Eu falo professoras porque a maioria é mulherada, né? Mas tem aí professoras que nos ajudam, funcionários públicos, o pessoal da segurança, né? Muita gente envolvida que vai gostando da ideia, da forma como a gente simplifica a política para as pessoas, porque a política ela não é complicada. Eu sempre digo que complicam a política para afastar o eleitor, né? Porque aí fica todo mundo pensando, nossa, mas política é uma coisa tão complexa. E aí ninguém entra, ninguém se mete, ninguém vem fazer do jeito simples, né? Então nós tentamos simplificar a política, trazer essa ideia de que é possível fazer, sim, com seriedade, com transparência, é possível fazer política sem essa malandragem, seria a palavra, né? Ou tratando a política de uma forma complexa demais no sentido de afastar. Dá para a gente fazer política com simplicidade, com transparência, com amor, com paixão? Sim. Lógico que a gente tem que ser muito... olha, tomamos conta da live. Lógico que a gente tem que ser muito responsável com o que a gente faz, e a gente tem que, sim, ser habilidosa, porque é um meio, sim, onde tem muita gente que se aproveita, né? A gente sabe disso, mas dá para fazer. E eu estou vendo aqui a mensagem da Gleci Xavier, mandando dizer ali, as minhas deputadas, a gente ama esses nossos eleitores que nos apoiam, que oram pela gente. A Letícia Soares, né, que fala que generalizar é sempre uma péssima decisão, não podemos colocar todo mundo no mesmo saco e dizer que todos são ruins, é verdade, a gente tem que saber separar. E o nosso amigo Jean está de volta. Saiu total aqui. Pronto, perdi elas. Tem problema, a gente segura a live. Que bom que consegui voltar. Eu tinha colocado. Minha internet aqui que tá ruim. Tinha colocado aqui, e eu não posso deixar de citar também algumas dessas pessoas que vocês encontraram pela caminhada, e que foi muito o elo, né, que me ligou a vocês, que é a Michele Marques, né, minha irmã em Cristo, e uma pessoa que eu realmente admiro demais. Mas também não posso esquecer da Vivi, né, que eu tive o prazer de conhecer. E agora tenho lidado aí, elas foram extremamente pacientosas comigo, a Kátia e a Raquel. Quero agradecer então o pessoal, né, pessoal da retaguarda, pessoal que acompanha e auxilia. Deixa nós agradecer também, que a nossa equipe é na missão com amor, todo mundo junto, firme. Os nossos colaboradores aí que nos carregam, nos impulsionam, e a gente tem que deixar todos os dias. Eu agradeço a Deus pela vida de cada um deles. É importante também saberem que nada se faz sozinho, né? Nós somos um rosto, um nome que representa muitas pessoas, mas que também tem uma equipe por trás que dá todo esse amparo, né, para quando a gente precisa, e aceito as nossas loucuras, que às vezes eu brinco, né? Lá vem às vezes umas ideias dos deputados e eles pegam junto, porque isso é muito importante, né? Um deputado, um político, ele não se faz sozinho. É importante ter essa equipe que também entenda a missão, né? Que são pessoas também que se inspiram na gente e que a gente também inspira, porque tem que entender essa maneira de que a gente, né, faz política, entender nosso pensamento, né? Para transmitir as nossas ideias como eles fazem. Então, toda a equipe sempre é muito importante. Eu não vou nem citar nomes para Deus o livre esquecer de algum, mas eles sabem que todos moram no meu coração. São todos nossos filhinhos. Eu já tive a oportunidade de conhecer mais algumas pessoas também, dos mandatos de vocês, mas a Michele e a Vivi eu convivo mais com elas, né, no contrato, e a Raquel e a Kátia, então, nesse momento, foram muito importantes para a realização dessa live. Enquanto a gente tem internet, eu quero agradecer a vocês,
tá? Eu vou convidá-las novamente para um novo momento, onde eu quero falar sobre projetos, sobre a política na prática, tá? Mas nesse momento eu quero agradecer o carinho, a disponibilidade, vocês, a atenção, né? Honrando aquilo que eu já conhecia de vocês, que é realmente as pessoas humanas que estão aí cumprindo um mandato político. Então eu quero agradeço a Deus pela vida de vocês e agradeço pelo tempo disponibilizado aí para a gente. Queria que vocês dessem aí as suas palavras finais e cumprimentassem o nosso público do Três Coroas. Muito obrigado. Vou começar então falando, porque aí eu já saio para entrar na outra live, mas agradecer pelo carinho, pela oportunidade de poder falar com os teus amigos, da tua página, das tuas redes sociais, e dizer que nós estamos à disposição tua e das pessoas que compõem aí a tua equipe, os teus apoiadores, os teus vizinhos, os teus amigos, aqueles que lutam junto contigo por essa causa, porque a gente acredita, assim, que tu sendo a pessoa que os teus apoiadores, aqueles que caminham contigo, eles precisam pensar parecido. Então, a esses nós estamos à disposição, desses que pensam como a gente pensa. E aqueles que talvez por alguma mágoa do passado, aqueles que talvez por alguma frustração do passado, que desacreditaram da política, desacreditaram dos políticos, eu peço encarecidamente que você tente olhar para o momento que o seu município vive agora, né, das questões políticas que você defende, que você como cidadão defende, e que você tente esquecer as mágoas, os rancores e as frustrações que você teve com a política ou com políticos do passado, e passe a pensar no futuro. Como que eu posso, como cidadã e como eleitora, influenciar no futuro da minha cidade, do meu município, e até mesmo indo além, no futuro da minha família que vai estar vivendo nesse município, em que condições? E para isso, nós temos que ter consciência de que com o nosso voto nós fazemos essa transformação, e que não adianta, como eu sempre falo, fazer birra com a política ou com os políticos e depois querer ficar cobrando que seja diferente, porque não vai ser. Então, que a gente consiga, com coerência, com discernimento, participar da política. Não é ficar brigando com a política ou com os políticos, mas é participar de uma construção, é saber dialogar, é parar com essa polarização na política de que eu sou melhor e tu é o pior. Não, nós estamos para construir juntos e nós queremos fazer algo de bom juntos. Quando a gente pensa assim, a gente cria a possibilidade de se desenvolver como pessoa, como indivíduo, como ser humano, e de desenvolver a sociedade, o ambiente onde que a gente vive. Nosso carinho, nosso muito obrigado, né, a todos que acompanharam a live, os que mandaram os recadinhos, a gente está olhando aqui, vai olhar depois o recado de todo mundo, e convidar para seguir as nossas redes sociais também, tá? Lisiane Bayer Oficial no Instagram e Lisiane Bayer no Facebook. Tem agora também, lá no nosso Instagram, um canal no Telegram, onde as pessoas podem receber as notícias do mandato, interagir com a gente, é só clicar lá na bio, no link que a gente deixou, e participar do meu canal no Telegram, né, que é a nossa novidade, o lançamento do dia de hoje, que a gente está anunciando aqui na tua live, tá, Jean? Obrigada, Fran. Um beijo, tô com saudade. Legal. Ela vai sair, tchau. Tchau. Eu vou sair para poder entrar na outra. Bom, Jean, eu que também quero agradecer. É muito bom poder trocar essas ideias contigo, né, que são essa maneira nossa de pensar, de fazer política, e expor isso para os teus amigos, para os teus seguidores, para o pessoal aí de Três Coroas. Quero deixar um abraço para o vereador Hilário, grande amigo, e depois que tudo isso passar, essa quarentena, esse isolamento, que a gente sai em roteiro e vai fazer visita aí também para vocês. A gente tinha uma visita programada, né, para o início de abril, e no fim não pôde acontecer, porque nós já estávamos, né, nos resguardando. Mas quero agradecer a oportunidade, porque é sempre bom poder
falar um pouquinho mais da nossa maneira de pensar política, da nossa maneira de fazer política, para que todas as pessoas entendam e comecem a acompanhar mais também, como a gente vinha falando, né, de perto a realidade, né, do dia a dia. E agora, como tu falou, esse ano é ano de eleição municipal. Então, se você não acompanhou a realidade do município, né, politicamente por muito tempo, chegou a hora de acordar e começar a acompanhar, pesquisar como é que está sendo a vida política do seu município e hora de fazer alguma coisa. Eu costumo sempre dizer que as pessoas reclamam muito da política, que a política não muda, mas é quase que eu estar sentada na frente de um sofá reclamando da programação da televisão, mas eu não me levanto para trocar de canal, né? Eu só fico sentada reclamando. Então, isso não vai fazer nada diferente, não vai mudar. Chegou a hora, então, é de levantar do sofá e de tomar uma atitude e fazer diferente. Tem pessoas do bem, pessoas boas, assim como o Jean, que estão se preparando para uma missão nova. E se você não é uma pessoa que diz, não vou concorrer a um cargo político, mas também tem que fazer a sua parte, se levantando e fazendo o correto, procurando essas pessoas, votar nessas pessoas que pensam na maneira diferente. Eu penso política como uma missão que vem para nos trazer, né, essa responsabilidade de estar próximo das pessoas e de fazer a diferença na vida das pessoas. Como tu falou, outra oportunidade nós vamos falar mais dos projetos, dos mandatos, aí tu vai ter que fazer live separado, porque eu e a Liz a gente fala muito, e aí 1 hora para as duas falar de projetos dos mandatos não vai dar tempo. Mas a gente fica aqui à disposição para a gente marcar um dia, né, comigo, outro dia com ela, para a gente falar do que os mandatos têm trabalhado, mas para o pessoal aí que não acompanha, que não nos conhece e quiser conhecer mais, pode acessar, né, as nossas redes sociais. Eu tenho o Facebook, Franciane Bayer, o site também, francianebayer.com.br, onde tem tudo ali, a gente procura muito essa transparência. Então, toda a informação está na página do Facebook, está no Twitter também, Franciane Bayer, está no site, onde as pessoas podem conhecer um pouquinho do que a gente trabalha, do mandato, da onde nós destinamos as nossas emendas estaduais também, a Lisiane onde destinou as emendas federais, e também tem os canais de comunicação direta, onde o pessoal pode entrar em contato com a gente, trazendo demanda, trazendo sugestão, e eu quero deixar o meu WhatsApp, então, meu WhatsApp é o 519 99 80 40 41, 999 80 40 41. Alguém da minha equipe vai colocar aqui nos comentários também, eu tenho certeza, e aí quem não pegou comigo falando pode anotar depois. Esse WhatsApp é aberto para todas as pessoas mandarem sugestões, mandarem ideias, questionamentos. Então, assim, a gente procura isso, uma política próxima das pessoas, uma política que faz a diferença, e é assim, dialogando, mesmo na época de pandemia, mesmo estando isolados em casa, né, mesmo no home office, a gente não perdeu o contato nunca através das redes sociais. Às vezes a internet não colabora um pouco, mas hoje, graças a Deus, a minha aqui tá boa, o Jean tá passando alguns apertos, né, Jean? Mas isso faz parte também, porque a gente depende da internet. Mas eu quero agradecer a todos, agradecer, Jean, pela oportunidade de nos colocar, como a Lizzy falou, estamos à disposição para aqueles que pensam como a gente, quiserem trocar ideias, se achegue, vamos inspirar mais pessoas e fico à disposição para a gente remarcar um outro dia para falar das pautas do mandato. Tá certo, muito obrigado mais uma vez. Eu encerro então contigo, querida deputada, e vou ainda finalizar dando o currículo de vocês, tá? Que eu queria ter feito no início, mas a internet não ajudou, eu vou dar agora então. Vou falar um pouco sobre vocês ali e encerro a live então. Muito obrigado. Deus abençoe, tá bom? Muito bem, estamos encerrando então essa live, né? E como eu falei ali para nossa querida deputada, Franciane Bayer, eu vou falar um pouquinho sobre o mandato delas, queria ter feito isso no início, mas a internet estava muito ruim. Quero já pedir desculpa também pelos transtornos que houveram durante a transmissão. Vamos resolver isso para a próxima live, né? Então, deputada estadual Franciane Bayer, né, do PSB, eleita com 40.317 votos, primeiro mandato, cristã, Franciane Bayer Miller, defende uma política anticorrupção voltada para o desenvolvimento e a valorização humana,
é natural de Santa Maria, bacharel em Direito, casada e mãe. Tem o compromisso de atuar alinhado aos princípios da fé, da família e da vida e dar continuidade ao legado da irmã na Assembleia Legislativa, a pastora Lisiane Bayer, né, deputada federal, que esteve conosco também. Tem em Lisiane, então, uma referência de liderança feminina na sociedade e na política. A deputada Franciane Bayer, ela preside as seguintes frentes parlamentares. Frente parlamentar em defesa do trânsito seguro, frente parlamentar sobre o câncer na mulher, frente parlamentar em defesa do empreendedorismo gaúcho, frente parlamentar em defesa da nefrologia gaúcha, frente parlamentar do combate ao suicídio. Aliás, eu tive a oportunidade de conhecer o trabalho das deputadas nesta área também, é fantástico. Franciane também é titular nas seguintes comissões: Comissão Permanente de Saúde e Meio Ambiente, Comissão Permanente de Segurança e Serviços Públicos, Comissão Mista Permanente do Mercosul e Assuntos Internacionais, suplente na Comissão de Agricultura, Pecuária e Cooperativismo, na Comissão de Assuntos Municipais, na Comissão Mista Permanente de Defesa do Consumidor e Participação Legislativa Popular. E ainda participa nas subcomissões para estudos e discussão sobre alteração de lei complementar, número 14.376 de 2013, conhecida como a Lei KIS, que trata sobre o Plano de Prevenção contra Incêndio no Estado do Rio Grande do Sul, na subcomissão que trata sobre o comércio de bebidas alcoólicas nos estados gaúchos, e na subcomissão que trata das situações das barragens no Rio Grande do Sul. Também das comissões especiais, Comissão Especial do Câncer Infantil e Adolescente e a Comissão Especial de Integração do Transporte Metropolitano. Tem leis aprovadas e projetos de leis que você pode encontrar, então, nas mídias que ela já deixou ali antes na live, né? Vamos falar um pouquinho também sobre a deputada federal, Lisiane Bayer. A deputada nasceu em São Pedro do Sul, casada com Dani Trindade, e é mãe do Lael Bayer, né? Muito bem. Lisiane começou a carreira política, como ela mesmo nos contou aqui, despretensiosamente, né? E acabou se elegendo aí com 29.121 votos para o primeiro mandato, então, quando ela atuou como a deputada estadual. Em 2018, então, ela concorreu a deputada federal e foi eleita com 52.977 votos. E a deputada Lisiane deixou, então, a nossa querida deputada Franciane, como ela mesma colocou, né, dando sequência num mandato de sucesso aí na Assembleia Legislativa. Deputada Lisiane Bayer, ela é secretária-geral na Frente Parlamentar de Combate ao Suicídio e Automutilação e também secretária de Políticas para as Mulheres na Frente Parlamentar em Defesa da Vida. Faz parte das comissões permanentes, a Comissão de Seguridade Social e Família, comissão suplente na Comissão da Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, suplente na Comissão Especial Política Metropolitana na Mobilidade Urbana e titular na Subcomissão Especial de Adoção, Pedofilia e Família, e é relatora setorial dos assuntos relacionados ao suicídio e automutilação, também com diversos projetos de lei e leis sancionadas. Você pode encontrar tudo isso também nas mídias delas. Muito obrigado pela companhia de todos vocês. Eu fiz questão de ler aí os currículos delas para vocês entenderem o motivo pelo qual eu as trouxe, além do excelente trabalho sério e comprometido que elas desenvolvem. A todos, muito obrigado. Eu espero vocês na próxima quinta-feira, dia 4. Isso? Quinta-feira, dia 4? Isso. Quinta-feira, dia 4, então, na nossa próxima live, onde eu vou ter o prazer de receber mais uma grande mulher na política, a nossa querida
Então,